Melhor com chuva do que sem vídeo, né? Oi pessoal, eu sou a professora Camila Sá, sejam bem-vindos. Eu tô aqui dando uma olhada nos meus vídeos e falei, puxa vida, não tem quase nada sobre ativo imobilizado. E esse é um tema tão importante na vida dos concursos e de quem está estudando aí a legislação contábil, então hoje eu vou falar um pouco sobre ativo imobilizado. Esse é um assunto que pode render vários vídeos, várias aulas, a gente jamais conseguiria esgotar todas as possibilidades em apenas um vídeo, mas vou começar do começo. O imobilizado está disciplinado lá no CPC 27, então a gente tem um CPC específico para ele e acaba que alguns outros CPCs também se relacionam com ele. Então quando a gente fala de arrendamento mercantil, a gente conversa também com o imobilizado. Quando a gente fala de juros sobre empréstimo que podem ser atribuídos ao ativo imobilizado, ele também se mistura. O que eu quero dizer com isso é que eu posso ter vários outros temas que de alguma forma se juntam com o imobilizado. O que é o ativo imobilizado? O ativo imobilizado é um dos grupos, um dos subgrupos do ativo não circulante lá no balanço patrimonial. Então, se eu olhar no balanço patrimonial, dentro do ativo eu tenho ativo circulante e ativo não circulante, já sabemos disso. No não circulante eu tenho 4 subgrupos, eu tenho, vou começar na ordem, o realizável a longo prazo, eu tenho investimentos, eu tenho nosso querido imobilizado, e eu tenho o intangível. Então, é desse imobilizado aqui que a gente está falando. Algumas condições ou algumas características são necessárias para que eu chame um ativo de imobilizado. Primeira coisa, tem que ser um ativo. E o que é um ativo? Um bem ou direito controlado pela entidade do qual se espera benefício econômico futuro. Então, só aqui eu tenho 2 ou 3 requisitos. Eu tenho que ter um bem ou direito que eu tenha controle sobre ele. Não preciso ter propriedade, preciso ter o controle, do qual se espera benefício econômico futuro, beleza? O imobilizado não é diferente, ele também está dentro desse grande grupo que é o ativo. Só que ele vai ter mais alguns detalhes. Quais são eles? O imobilizado, ele é um bem ou direito de natureza corpórea, ou seja, ele tem que ter uma existência física, ele tem uma vida útil superior a 1 ano. Isso aqui tem um pouco a ver com a questão do custo-benefício. Vocês vão ver que eu tenho um monte de regras de controle específicas para o imobilizado. Se eu estiver falando de algo que em menos de 1 ano é utilizado, consumido, acaba, não faz sentido todo o controle necessário para ele. Ele tem que ser de uso. Aqui eu estou usando essa palavra uso de uma forma bem genérica. O que eu quero dizer com isso? Ele tem que ser útil, ele tem que estar sendo utilizado nas atividades operacionais, na obtenção dos resultados, na consecução dos objetivos sociais daquela empresa. Então, ele faz parte dos bens de que a empresa precisa, se utiliza para conseguir atingir os seus objetivos sociais. E uma outra característica muito importante é que ele tem que ser de natureza permanente. Cuidado para não interpretar errado essa palavra que eu estou colocando aqui. Permanente, eu estou querendo dizer que eu não tenho a intenção de realizar. Eu não quero vender, eu não quero doar, eu não quero trocar por nada diferente de um estoque, por exemplo. Então, eu tenho a intenção de permanência, de continuar com esse bem, com esse direito comigo. Tudo bem? Se eu tenho todos esses requisitos atendidos, eu estou diante de um ativo imobilizado. Vamos pensar em alguns exemplos de ativo imobilizado? Terrenos,
edificações, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, aeronaves. Eu posso ter uma gama de coisas, a depender do tipo da minha atividade, que se enquadrem nesses requisitos aqui, nesse conceito de ativo imobilizado. Como qualquer ativo, a regra geral de início de registro, de reconhecimento é custo como base do valor, registro pelo valor original. Então, tudo que eu gasto para que este imobilizado esteja comigo e esteja em condições de ser colocado em uso, vai fazer parte do imobilizado. Camila, o que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte: comprei uma máquina do meu fornecedor. Obviamente, o valor de aquisição dessa máquina faz parte do meu ativo imobilizado, assim como faria se eu estivesse comprando um estoque ou um outro bem qualquer. Só que muitas vezes eu vou ter que gastar outras coisas para que essa máquina funcione. Por exemplo, eu vou ter que contratar alguém para fazer a montagem dela, eu vou ter que pagar um serviço de instalação, eu vou ter que pagar frete para ela ser transportada lá do meu fornecedor até aqui. Se eu estiver falando de um bem que está sendo importado, talvez eu tenha que pagar desembaraço aduaneiro, imposto de importação. Então, tudo depende de qual é o bem, de qual é o imobilizado, mas o que a gente tem que pensar é que todos os gastos necessários para que este bem esteja em condições de começar a me gerar os benefícios que eu espero dele, todos esses gastos fazem parte do ativo e não vão para a despesa. Então, vejam que a diferença ou a preocupação da norma aqui é um gasto com algo que vai me gerar benefício econômico futuro, depois não pode ir para o resultado agora. Isso é regime de competência, confrontação de receita e despesa. Então, o meu imobilizado, ele vai guardar todos esses gastos no ativo, até o momento em que esse bem começa a me gerar benefício econômico futuro e neste momento futuro, quando ele chegar, eu começo a levar os gastos para o resultado. Como? Via depreciação, via amortização, via exaustão. Então, a baixa do imobilizado normal, dentro do uso esperado dele, vai acontecer por depreciação, amortização ou exaustão. Exaustão é para recursos minerais e florestais, depreciação é para bens que perdem valor por uso, obsolescência ou ação da natureza. Guardem essas três palavrinhas. Um imobilizado vai ser depreciado para reconhecer a perda de valor dele por uso, obsolescência ou ação da natureza. Então vejam o que é esse sistema de depreciação. É um jeito de fracionar todo o gasto que foi necessário para ter aquele imobilizado e levar esse gasto para a despesa ou para custo do produto que está sendo produzido com o uso daquela máquina de forma espalhada numa linha do tempo, na medida em que ele vai se desgastando, vai perdendo valor, justamente para observar essa regra da confrontação das receitas com as despesas. Quando essa máquina começa a trabalhar, vamos dizer que eu sou um vendedor de caneta, um fabricante de caneta, e eu tenho uma máquina que fabrica essas canetas. Essas canetas vão sendo produzidas e vendidas. Essa receita de venda da caneta vai ter que ir para o resultado junto com o custo relacionado à depreciação da máquina que foi utilizada para fazer. Então, em vez dessa despesa, desse gasto com a máquina ir para o resultado todo no momento da compra, ele vai para o resultado de forma fracionada durante todo o período em que essa máquina vai me gerar benefício econômico futuro. Tudo bem? Então, o custo de aquisição do imobilizado é o ponto de partida, junto com os gastos necessários para que ele exista. Na medida em que ele fica pronto e tem potencial de gerar benefício econômico futuro, começa a depreciação. E a depreciação vai lançando de forma sistemática no resultado
os gastos relacionados com esse imobilizado. Eu tenho que me preocupar com o valor desse imobilizado mais às vezes do que de outros bens, porque ele é um item que fica comigo por muito tempo, às vezes muitos anos. Então, ao contrário de um estoque que eu compro hoje e vendo amanhã, o imobilizado, às vezes, eu compro ou construo hoje e fico com ele por 10, 15, 20, 30 anos. Por isso tem toda uma legislação, toda uma regra sobre como tratar esse imobilizado, porque a forma dele chegar no resultado pode demorar muito e o valor que está registrado aqui pode estar muito distante da realidade. O imobilizado não pode mais ser reavaliado, isso significa que se ele tiver valorização, o que é muito comum se vocês pensarem aí num imóvel, num terreno, essa valorização não é reconhecida na contabilidade enquanto ele está aqui no imobilizado. Já houve um tempo no passado, quem estuda contabilidade há mais tempo vai lembrar da reserva de reavaliação, da reavaliação de bens, isso não acontece mais hoje. Então ele vai estar registrado pelo valor original, diminuído da depreciação e diminuído ainda de perdas estimadas por impairment, se isso existir. Mas aí isso é assunto para um outro dia, tá bom? Se você gostou, dá o seu like. Se você está interessado nesse assunto, me avisa aí nos comentários que eu volto para gravar um vídeo mais detalhado, eu dou continuidade nesse tema, tá bom? Espero você nos próximos, até mais!